Muito bem, senador Garcia Gás, pelo seu pronunciamento em homenagem a Nelson Mandela e, ao mesmo tempo, falando da ida da presidenta Dilma ao seu estado. Um pronunciamento que, já na abertura dessa sessão, onde fizemos um minuto de silêncio, lembramos a história, a vida e o legado que Nelson Mandela deixa para todos nós. Nelson Mandela, uma figura que jamais esqueceremos. E antes de encerrar a sessão, eu farei o meu pronunciamento aqui da presidência. O senador Garcia Gás assim entendeu que eu devia fazer aqui, como um senador negro que teve sempre em Mandela a inspiração de cada passo que dei ao longo da minha vida. Eu o faço aqui, então, da presidência, começando com a introdução que fiz em nome da casa. Digo, em primeiro lugar, que eu tive a alegria de me encontrar com Mandela 3 vezes. Lembro eu que, quando menino ainda, eu procurava uma referência no Brasil e no mundo que inspirasse a caminhada de negros e brancos, índios, enfim, na busca de uma sociedade de iguais, respeitando a diferença, mas que ninguém discriminasse alguém por motivo algum. Encontrei a minha referência em Nelson Mandela. Quis o destino que os anos passassem e eu chegasse ao Congresso como deputado federal constituinte, e aqui fiquei de 87 a 88 como constituinte, e depois continuei no parlamento. Mas a Assembleia Nacional Constituinte, na sua independência, sabedoria e soberania, tirou que deveríamos delegar que uma missão de senadores, quando terminássemos o trabalho, em fim de 88, que fôssemos à África do Sul, em nome do governo do Estado brasileiro, exigir a libertação de Nelson Mandela. E assim o fizemos. Fui eu, Domingos Ronelli, Benedita, Wilson, do Rio de Janeiro, e lá fomos nós. Quando íamos chegando sobre a África do Sul, o que nos disseram é que nós não poderíamos descer. E o comandante da antiga Varig disse: vocês descerão, cumprirão a missão, exigindo a libertação de Mandela, e o avião da Varig estará aqui no aeroporto de Joanesburgo e os levará de volta para o Brasil. E assim o fizemos. Naquela oportunidade, não fomos recebidos por Mandela porque o governo de Joanesburgo, da África do Sul, Joanesburgo capital, na época, não o permitiu. Mas nós tivemos um encontro com o Winnie Mandela e entregamos ao Winnie Mandela a carta do Estado brasileiro, exigindo a libertação do Mandela, entregamos e protocolamos também do governo do apartheid. Naquela oportunidade, o Winnie Mandela me entregou a carta da liberdade do povo sul-africano, do povo da África do Sul. Essa carta da liberdade foi que me inspirou a apresentar aqui no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial, que hoje é lei. Lembramos a luta de Nelson Mandela toda vez que olharmos no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial. Tivemos em Joanesburgo, em Pretória, tivemos com as autoridades do país, mas numa posição muito firme. Edmilson Valentim, do Rio de Janeiro, repito, Caó, Benedita. Depois voltamos ao Brasil. E aqui, em seguida, soubemos que Nelson Mandela havia assegurado a liberdade. Ele que ficou 27 anos no cárcere. 27 anos direto. Com mais 2 anos preso antes ainda. E aí ele, como nos contou o Winnie Mandela, e depois ele pessoalmente, que nós tivemos um encontro com ele, a ele foi oferecido tudo que um homem e uma mulher pode imaginar em matéria de benefício. Ele disse: não, eu fico no cárcere
até que o meu povo receba a liberdade. Enquanto o meu povo não receber a liberdade, eu fico aqui preso nessas 4 paredes pequenas e só saio para as ruas para lutar pela liberdade. Não tem acordo. A liberdade não se negocia. E ali eu me lembrei daquela frase que diz que um pássaro preso numa gaiola, no seu canto bonito, ele transfere a quem ouve aquele canto do que adiantam as minhas asas se eu não tenho o céu para voar. Isso simboliza o pássaro e o canto de Nelson Mandela. Enfim, Nelson Mandela é liberto. Faz o acordo para que se termine com o apartheid. Aí vai para as ruas, conquista a presidência da África do Sul. Nesse dia o mundo cantou, o mundo bailou. Os comitês montados em todo o planeta, inclusive no Brasil, centenas deles, festejaram o Dia da Liberdade. Tivemos depois com Nelson Mandela. Seu sorriso era encantador. Eu lembro de uma frase que é do ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, que ele disse, quando reuniu os presidentes do mundo, os principais países do mundo, quando Nelson Mandela entrava, ele não precisava falar. Só a sua entrada no salão, no espaço da conferência, do jantar, do almoço, todos paravam em silêncio olhando aquele homem. Que deu a sua vida pela liberdade, pela justiça e pela igualdade. Esse é Nelson Mandela. Encontramos Nelson Mandela, levamos a ele o convite para que ele viesse ao Brasil, e aqui no Brasil ele teve, mais uma vez, ainda não como presidente. Entregamos a ele a maior homenagem que um chefe de Estado possa receber no país que visita. Como recebeu também do Executivo e nos estados que aqui ele visitou. Nós todos homenageamos Nelson Mandela, o maior líder da humanidade em matéria de direitos humanos. Esse é um dia especial para aqueles que querem a justiça e que sabem que essa luta é uma luta sem fronteira. Por isso que ontem, quando é anunciado ao mundo que ele faleceu, eu disse, o mundo está de luto, o planeta está de luto. E aí começa esse meu pronunciamento para que fique nos anais da história. Eu quero contar aos meus netos e bisnetos que eu convivi na Terra, no planeta, na época de Nelson Mandela. Senhores e senhoras, nossos corações choram. O mundo silencia. Eu sei que no momento desse, como eu dizia na abertura, todos nós procuramos respostas e não encontramos. As perguntas ficam, dúvidas, angústias. Os porquês estão no ar, em cada gesto, em cada olhar. Por que perdemos Mandela? Mandela foi, sim, foi, mas ele continua brilhando lá do alto, iluminando as nossas vidas. Não compete a nós julgar nesse momento. Será a hora dele fazer a viagem para a eternidade, já que seus ideais ficarão sempre junto de nós. A missão de Nelson Mandela foi a de cultivar. Eu escrevi ontem à noite, confesso que quando soube da notícia fiquei escrevendo. E lá foi uma madrugada. Eu dizia para mim mesmo, queria comparar Nelson Mandela a um jardineiro,
alguém que cultiva e gosta de flores, que gosta da primavera. E por isso eu escrevi, Nelson Mandela tinha a missão de cultivar um grande jardim, o jardim da humanidade. Com flores, plantas e árvores e frutos de todas as cores, de todas as procedências. Ele queria que todos tivessem o mesmo carinho e o mesmo tratamento. Ele regava diariamente esse jardim da vida. Não pedia nada em troca, só pedia o respeito do ser humano, de um homem ao outro, de uma mulher a outra, a liberdade de todos e apontando para um país melhor. Podar, se necessário, ele abria novas picadas, novos caminhos para a humanidade. Cuidar, acariciar, fazer o despertar das consciências contra todo tipo de preconceito. Um jardim onde os homens e as mulheres sejam iguais entre os seus iguais, onde a liberdade cante suas cantigas embaladas no berço do amor, onde o beijo resgate a essência das relações humanas. E o abraço conviva assim, lado a lado, com as pessoas e as suas diferenças, raças, credos, a sua orientação sexual, levando fé, respeito e esperança para todo o planeta. Esse foi e é para sempre Nelson Mandela, um africano, repito, de todas as cores, de toda a sabedoria, um homem que teve a feliz missão de cultivar o grande jardim da vida. Assim é a vida, e nós temos que compreender para buscarmos a eternidade em todas as épocas da história, no seio de todos os agrupamentos humanos, a figura dos líderes é cultuada e reverenciada. O papel do líder é objeto de reconhecimento e admiração coletiva. E nós sabemos. Quando apontam os melhores caminhos para alcançar os objetivos pretendidos, quando inspiram companheiros e companheiras nos momentos mais difíceis, mostrando com seu exemplo, como ele fez, ficando no cárcere, repito, quase 30 anos, que apenas com desprendimento, persistência, coragem e força se consegue superar os obstáculos na caminhada no longo das nossas vidas. Desde os tempos das narrativas bíblicas, contudo, os líderes que chegam a alcançar dimensão mítica, convertendo-se em referência para seus povos, tendo seus nomes gravados de forma contundente, bonita, iluminada na história, são aqueles que conduzem seus liderados ao longo das mais perigosas travessias, mas pelo caminho seguro. Aqueles que demonstram visão, capacidade, força suficiente para encontrar o caminho que leva da escravidão à liberdade, da opressão a uma vida digna. Nelson Mandela, nós não podemos mais vê-lo, mas, de certa forma, sabemos que ele está aqui, junto de nós, a energia do universo, conspirando sempre para o bem, na conciliação, no entendimento. Nelson Mandela, esse dia devia ser um dia nacional que o mundo deveria parar para discutir toda forma de preconceito. Se eu pudesse, eu gostaria de chegar lá na ONU e dizer: o dia que Nelson Mandela morreu, ou o dia que ele nasceu, devia ser feriado internacional, para que o mundo parasse. Feriado internacional de homenagem a Nelson Mandela, para dizer que nesse dia nós temos a obrigação de parar, pensar, discutir. Por quê que o preconceito de um contra o outro existe?
Por que num debate aqui nessa casa, por exemplo, do 122, diga uma coisa raivosa? Ah, se Nelson Mandela estivesse aqui, como seria bom, para encontrarmos uma redação do consenso, do entendimento, para apenas dizer, ninguém pode pregar o ódio de um para o outro, ninguém pode espancar, bater, violentar, ninguém pode discriminar ninguém. Nelson Mandela. Mas, de certa forma, eu diria que ele está no ar, que respiramos. Ah, que bom poder dizer isso da tribuna do Senado. Eu, que o menino negro, esperei minha chegada aqui, olhando a figura de Nelson Mandela. Nelson Mandela, você vai continuar aqui no ar. Você está ali no sol de cada dia. Você está ali na lua e na estrela de cada noite. Nelson Mandela, você está na chuva que cai, nas estrelas, no vento que bate nos nossos rostos, no jardim ou na copa das árvores. Mandela, você eternamente estará. No choro de cada criança que passa fome. No choro de cada criança que é desrespeitada. No choro e no grito dos discriminados e dos excluídos. Mandela, você estará sempre no corpo, na alma, no coração de quem é injustiçado. Mandela, você é a água para quem tem sede de liberdade. Você é a força, a coragem e a resistência para quem tem sede de justiça. Viva as ideias, o pensamento de Nelson Mandela. Sua vida, sua conduta será exemplo para a humanidade de geração em geração. Eu sei que passem gerações e vamos olhar para trás e essas gerações futuras dirão que Nelson Mandela foi um homem de visão, de coragem, que esteve sempre à frente do seu tempo. Senhores e senhoras, Nelson Mandela libertou não somente a África do Sul, ele libertou o continente africano. Nelson Mandela, pela sua conduta, ele buscou a liberdade da humanidade. Ele disse não ao preconceito. Tem uma frase de Nelson Mandela que diz, que bom, senador José Sarney, que você me manda o recado, Paim, eu estou indo aí, me aguarde. Eu ficarei aqui presente. Que eu sei que aqui eu estou falando até o momento em nome do Senado brasileiro. Sei que é um momento triste, mas bonito. Claro que falar de Mandela mexe com as emoções de cada um de nós. Nelson Mandela tirou seu povo da escravidão. Alguém poderia lembrar de Moisés, alguém poderia lembrar da figura maior do revolucionário de todos os tempos, que está lá no alto, que é Jesus. Jesus iluminou Nelson Mandela. Por isso, Nelson Mandela tem essa vida bonita. Bonita, muito bonita. Que faz que a gente possa lembrar uma das tantas frases dele como essa. Como é bom ensinar uma criança a amar, disse Nelson Mandela. Como é bom ensinar uma criança a respeitar o próximo, a não discriminar. E como é truculento, como é hediondo, como é violento. Querer ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele. Disse, não eu, são palavras de Nelson Mandela.
Como é hediondo querer que alguém odeie o outro pela sua visão sexual ou pela sua religião, sua fé. Enfim, Nelson Mandela só queria isso que a frase diz. Vamos todos caminhar de mãos dadas. Ou como disse Martin Luther King, e sentar na mesma mesa, dividir o mesmo pão, caminharmos juntos na busca de uma sociedade melhor para todos. Que bom, Nelson Mandela, a gente poder aqui no Brasil estar falando disso tudo e dizer que o mundo todo hoje parou. O mundo todo hoje lembra você por tudo que vocês fez pela humanidade. Nelson Mandela. Você faleceu porque isso é o caminho da vida, como todos nós vamos falecer. Mas jamais, jamais a humanidade vai esquecer. Você entra, Nelson Mandela, para a história de homens como Gandhi, Gandhi, que libertou a Índia do Império Britânico, pregando a paz, a não violência e só querendo liberdade e justiça para a sua gente. Você, Nelson Mandela, entra para a história como Martin Luther King, que liderou o povo norte-americano na busca dos direitos civis, e nessa caminhada surgiram depois Michelle Obama e Barack Obama, que hoje preside aquele país, e você pode ver. Eu vi hoje uma declaração de Barack Obama para os Estados Unidos dizendo que Nelson Mandela foi a grande referência da caminhada dele. Enfim, vejo aqui na pesquisa que fiz ao longo desses últimos meses que você, enquanto estava no Castro, era um país onde, África do Sul, onde branco andava num ônibus, negro no outro ônibus. Onde branco tinha uma escola e o negro outra escola. Onde branco não podia ter, onde os negros não podiam ter direito à terra e nem poderiam votar e ser votados. E você, Nelson Mandela, foi presidente da África do Sul. Lá naquele país, antes de você, Nelson Mandela, os negros não tinham direito nenhum. E você disse, não, basta, todos têm que ter direitos iguais. E assim, nessa longa caminhada, me lembro quando eu caminhava, quando lá retornei, no momento, na África do Sul, e o povo dizendo na rua, Amandla, 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 ou seja, liberdade, poder. E você criou aquela frase também, Nelson Mandela, cada homem uma lança, cada mulher uma lança. Se cada homem tem uma lança, cada mulher tem uma lança para o bom combate, eu quero que cada homem tenha um voto, cada mulher tenha um voto para fazer a revolução democrática. E assim você fez e libertou o teu país, a África do Sul, sendo referência para o mundo. Nelson Mandela, até nos hospitais do regime do apartheid, os negros eram segregados, sendo destinados a brancos capazes de fazer frente a qualquer um do mundo ocidental, todo tipo de qualidade de atendimento. E os negros não podiam entrar nesses hospitais. Tínhamos lá, naquele país, antes de você, Nelson Mandela, veja um absurdo, a ambulância dos brancos e a ambulância dos negros. Ou seja, não havia ambulância para os negros e somente os brancos podiam estar na ambulância. Nos anos 70, a educação de cada criança negra custava ao Estado sul-africano apenas 1/10 daquilo que custava de uma criança branca. Presidente José Sarney, alegria vê-lo entrar nesse momento, onde eu estou concluindo o meu pronunciamento, e avisei aqui que Vossa Excelência estava vindo. Eu fazia questão, falava um pouco aqui agora da situação do apartheid. E quero, nesse momento, presidente, convidar Vossa Excelência para usar a tribuna. E termino a minha fala, antes de Vossa Excelência, usar a tribuna para falar desse homem que é uma lenda viva,
apenas lendo um poema, presidente, que Nelson Mandela mais gostava. Ele gostava muito, presidente Sarney, de um poema do britânico William Ernest Henley, chamado Invictus, o Invencível. Aqui eu termino o meu pronunciamento. Diz o poema que Nelson Mandela mais gostava: emerjo das ondas negras da noite, escuras como o poço que liga os polos, e agradeço aos deuses, sejam quais forem, por me haverem dotado de uma alma rebelde, uma alma indomável. Prisioneiro dos fatos que me atormentam, não gemi nem chorei. Sob o infortúnio dos golpes, estou acabado, mas estou de pé na resistência. Além desse mundo de lágrimas e fúria, veja apenas o horror das trevas, mas também a terrível ameaça dos anos não me atinge e nem me assusta, que vou fazer o bom combate sempre. Pouco me importa a estreiteza dos caminhos, os penosos castigos em minha senda. Sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma e do meu coração. Enfim, termino. Esse é o poema de Nelson Mandela. Rebelde, guerreiro, lutador e vencedor. Vida longa às ideias e a forma de agir que será exemplo eternamente para todos nós de Nelson Mandela. Amandla, Amandla, Amandla. O poder agora chegou à mão do seu maior líder, que faz a viagem eterna, mas que vai continuar liderando pelos seus princípios a todos nós. Está encerrado o meu pronunciamento, senador Sarney. Com alegria enorme, eu passo a palavra nesse momento ao senador Sarney, se quiser fazer o pronunciamento, porque é uma sessão diferente. Vossa Excelência, muitas vezes eu convidei, presidente, não quer vir aqui? Não, pai, continua aí, que eu ficarei aqui. Muitas vezes eu fui seu vice aqui na casa. E Vossa Excelência também dizia, não, fica aí que depois eu assumo. Mas eu queria fazer questão, porque é um dia diferente. Que Vossa Excelência, vou fazer o pedido, mas vou respeitar e Vossa Excelência vai responder porque fizesse o discurso daqui. Mas se Vossa Excelência, como o tribuno que é, o Brasil quer ouvi-lo, ou daqui ou da tribuna. Vossa Excelência que decide. Como sempre, na sua humildade de um ex-presidente, como ex-presidente da República e ex-presidente da Casa, na humildade dos grandes homens, o presidente Sarney que vai usar